Já tá uma semana saindo vídeo todo dia, tu ainda não acredita que eu voltei de vez pra esse canal? É frequência que o YouTube quer, é frequência que o YouTube tá tomando. Então, eu tô aqui no oitavo vídeo da série Diário de um Professor e eu vou falar agora sobre o que é um plano de ensino, um plano de aula, ou chame como tu quiser chamar. Um plano de aula é basicamente um manual que nós professores fazemos para poder dar aula. É um negócio mega simples disso, né? Se tu quiser fechar o vídeo, pode fechar e ver os outros vídeos, porque vai sair vídeo amanhã e vai sair vídeo até o dia 28, todo dia desse mês. Haha, eu sou muito criativo. Aí, mas se tu quiser continuar, é o seguinte: um plano de ensino é basicamente isso. Só que mais do que isso, é o guia que tu vai usar. Se o professor não faz plano de ensino, ele tá ferrado. Tu que é aluno já deve ter percebido que tem dia que o professor vai muito bem, ele faz uma aula muito foda, e tem dia que ele faz uma aula mais ou menos, que não tá tão legal, que não sei o que. Isso é porque, possivelmente naquele dia que a aula não tá tão legal, é porque ele não fez um plano de ensino. Sabe o dia que o professor vai pra sala de aula, ele bota um filme aleatório e depois do filme ele fala assim, ó, faz uma resenha sobre esse filme? Possivelmente foi porque ele não fez um plano de aula daquele dia. Sabe o dia que o professor vai pra sala de aula e tu sente que ele tá improvisando? É porque ele não fez um plano de aula daquele dia. Se tu faz um plano de aula, tudo corre bem do jeito que tu planejou. Não 100%, mas tu vai ter um domínio muito maior. E é muito diferente, cara. Eu já fui pra sala de aula dias que eu não fiz plano e eu tava perdidaço, eu tava sem saber o que fazer, me embolando todo nas palavras. E teve dia que eu sentei, escrevi tudo, anotei tudo, fui com a anotaçãozinha pra lá, passar a aula. E meu amigo, eu dominei o negócio de um jeito. E é muito louco porque os alunos percebem. Sabe? A mesma sala que quando tu não faz um plano, quando tu não se planeja, tu pensa assim, eu sou um cara que não sei dominar a sala. Eu tava pensando dessa forma. No dia que eu fiz um plano foda, mesmo foda, eu fui dar aula, todo mundo se calou para ouvir o que eu estava falando, porque viram que eu estava com propriedade no que eu estava falando. Então, às vezes, não é nem sobre ter domínio, sobre saber lidar, sobre ser rígido. Às vezes é sobre se planejar. E às vezes a gente que é professor não senta para se planejar. Isso é uma coisa que eu tô tentando tirar de mim há muito tempo, sabe? É uma luta que a gente luta constantemente. Muitos professores não admitem, mas muitos professores não fazem plano. Muitos professores não pensam na aula que eles vão dar. Muitos professores decidem a aula quando eles chegam lá, sabia disso? Isso acontece muito aqui no Brasil. Muitos professores não leem sobre o que eles estão fazendo. E meu amigo, um rigor que eu tô tomando muito já faz um bom tempo é ler o que eu vou explicar. É ler. Eu decidi que nesse ano eu vou dar aula sobre a África, sobre questões africanas, sabe? Para começar, eu comecei a ler sobre sociedades africanas antigas, lá na antiguidade. E aí eu comecei a ler, vai ler um artigo. Aí eu descobri, fui ver um vídeo no YouTube para ver quais eram as principais, para me mapear logo certinho, quais são as principais que mais caem em vestibular, essas coisas. Aí eu mapeei certinho. Aí eu peguei o Reino de Kush. Aí eu disse, vou ler aqui. Li um artigo sobre o reino de Kush. Depois li uma aula de outro professor sobre o reino de Kush. Depois vi um vídeo sobre o reino de Kush. Depois ainda vou ver mais outro vídeo no YouTube sobre o reino de Kush, do Nerdologia. Depois vou ler outro artigo. Aí eu vou achar que eu tô pronto para dar essa aula. Por quê? Porque eu vou ter lido 2 artigos sobre, uma aula de outro professor sobre, e visto vídeo, duas videoaulas de outros professores falando sobre. Se eu não estiver pronto para dar aula sobre isso, eu não vou estar pronto nunca mais, porque o professor não tem muito tempo para ficar se planejando também, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é como as coisas funcionam. E eu pretendo que a minha aula sobre o reino de Kush seja uma aula foda pra caralho, que eu esteja com tudo anotado, tudo planejado. E quando eu fizer essa aula, e eu vou gravar aqui um videozinho explicando como é que foi essa aula, possivelmente. Não vai sair nesse mês, porque esse mês todos os vídeos já estão programados, mas eu vou soltar possivelmente esse vídeo. Mano, quando você se programa... Eu me programei ano passado para dar uma aula sobre o governo do Castelo Branco, né? E meus amigos, que aula foda foi aquela. Meus amigos, eu tava com um nível de preparo tão grande que nada me abalou. Nada mesmo. Eu tava com tanta anotação que qualquer pergunta que me fizessem eu iria saber falar. Teve uma vez em 2022 que eu fui ler
sobre o imperialismo japonês. Eu anotei tanta coisa sobre o imperialismo japonês que qualquer pessoa que me fizesse qualquer pergunta eu saberia falar sobre aquele tema. Então, eu fui pra sala, eu fui com gosto de gás. Eu não tava nem aí, eu tava mesmo pra dar aula mesmo, tava mesmo contente mesmo pra me esforçar e dar aula. Teve uma vez que eu fui estudar fascismo brasileiro. Fui estudar as questões do fascismo brasileiro, de integralismo, esse tipo de coisa. Eu fui ver debate político, eu fui ver vídeo falando sobre, vídeos longos pra caramba. Fui ler textos sobre isso. Eu vi, cara, só de debate, eu vi mais de 5 horas só de debate político. Debate com o Collor, debate com o Lula, debate com o Enéas, debate do Bolsonaro. Tudo isso pra mim conseguir entender o que era isso. Eu consumi músicas da época. Eu tava mesmo entregue a isso. Eu separei áudios para quando eu falasse alguma coisa, galera, tal coisa aconteceu, tal pessoa falou isso nessa época. Eu tocar o áudio e o áudio rolar na sala com uma caixa de som e as pessoas ouvirem o áudio para ver que eu não tô mentindo. Eu separei documento e mandei os documentos no grupo da sala. Meu amigo, eu tava tão pronto que ninguém conseguia mais me parar naqueles assuntos. Eu consegui dominar o assunto de uma forma primorosa. E meus manos, eu dominei tão bem o assunto que eu estava estudando, esse assunto de fascismo brasileiro, que simplesmente quase todo mundo das 3 turmas do terceiro ano saiu das aulas dominando o assunto. Para ter uma noção, cara, eram 3 turmas de 40 alunos. E de cada turma, no mínimo, uns 25 alunos saíram sabendo os conceitos básicos do que é fascismo. Isso é tu preparar um plano bem preparado. Porque eu sabia o que falar caso alguém me perguntasse alguma coisa, como responder cada pergunta, sabia como seria aquilo no contexto dos alunos, sabia colocar vídeo na hora certa, colocar áudio na hora certa, colocar documento na hora certa, citar texto na hora certa, mandar os textos corretos que eu precisaria mandar para eles, eu mandei tudo na hora certa. Meus amigos, todo mundo conseguiu passar nas atividades e todo mundo conseguia debater o assunto. Isso foi uma coisa que eu me senti tão confortável. Esse é o peso que tem você conseguir se planejar para dar uma aula. O estudante, ele percebe que o professor domina e ele percebe que quando o professor não domina. Pelo contrário, também já me aconteceu. Eu já fui para a sala sem ter planejado nada, sem ter feito nada. E dá de perceber. Fica um bagulho muito nítido. Eu ficava embolado, atrapalhado, o aluno faz uma pergunta, eu não sei responder, aí eu não entendo tudo que eu tô falando, aí o aluno pergunta, professor, que data que isso aconteceu? Eu não sei nenhuma data aproximada, aí eu enrolo muito, eu falo uma coisa, falo de novo, a mesma coisa, porque eu tô tentando enrolar para dar 40 minutos, e todo esse tipo de coisa. Então, se tu for um estudante, percebe os teus professores, percebe. Pergunta pra ele alguma coisa, vê se ele tá mesmo ensaiado, se ele sabe certinho, meu amigo. E tu que é aluno, tu sabe quando o professor preparou. E tu que é professor, cria vergonha nessa cara e começa a fazer plano de aula.